Bom dia a todos. Bom dia, fã-clube. Ela que falou, né? Muito bem. A última vez, não precisa se lembrar, mas a gente falou um pouco de reencarnação, exatamente sobre justiça, do valor, do poder, do tamanho do amor de Deus que é nos dar a encarnação, né? Que bênção que é isso, que é uma coisa que nos ajuda e que seria imprescindível, não daria para ser de outra forma. Então, hoje, falando por que a gente reencarna tanto, porque a gente precisa de mais aulas, né? Mais vivências. Então, hoje eu vou falar sobre dores e aflições, certo? Eu vou começar falando lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá no capítulo 5, quando ele vai falar: bem-aventurado os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Porque ele diz assim, ó: bem-aventurados os que choram, pois estes serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiças, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição, pois é deles o reino dos céus. Tá certo? É nesse capítulo que ele vai falar da justiça dessas aflições, ele vai falar das causas passadas, as causas atuais das nossas aflições, ele vai falar do esquecimento do passado, ele vai falar sobre suicídio, loucura e todos os outros mais. Obviamente que eu vou fazer de forma muito resumida. Eu sempre gosto de antecipar e falar que eu não crio nada, tá? Eu só copio. Eu monto, pego algumas palestras que eu gosto muito, fazendo muito longo, bem curto, põe um pouquinho do que a gente gosta, né? E dá um pouquinho, tá? Bom, então vamos lá. Aflição e dor. Poxa, então a gente vai falar isso, sabe por quê? Olha só. Porque o número da infelicidade está crescendo muito nesses dias atuais. É muita gente deprimida, é muita gente triste, desenganada da vida, não tem vontade de viver. O Brasil é um dos maiores consumidores de remédios desse aspecto. Primeiro, para dormir, porque pessoas não dormem bem. Antidepressivos, remédio para ter ansiedade. Não estou dizendo que seja ruim, mas isso mostra o tamanho da infelicidade atual, né? E por que isso? Perda do valor da própria existência. Quando você começa a não ver valor naquilo que você é, naquilo que você faz, aí você entra nesse tipo de poço, né? De angústia, de não querer nada, de não saber o que é da vida, tá certo? E aí que a gente vê tantos suicídios, né? Olha, o primeiro país de suicídio é a Índia, depois vem a China e o terceiro os Estados Unidos. Nós estamos na posição 113. E a gente vê que está tendo muito suicídio de pessoas acima de 70 anos. Ao mesmo tempo que também está aumentando o número de suicídios de jovens, de 12 a 15 anos. Outro dia eu assisti uma palestra sobre suicídio na infância, gente. Que situação, não é? Então, é por isso que a gente vai falar hoje, olha só. Então, o ensino do Espiritismo, ou dos Espíritos, ele é o Consolador prometido. Jesus, o nosso Consolador, o Espiritismo, está cheio de pessoas, espíritos, para nos consolar. Agora, consolar não é tirar nossa dor, é ajudar-nos a suportá-la, a de como levá-la. Não adianta pedir, tá bom, eu posso pedir, por favor, está muito difícil, tem que orar mesmo, peça, é importante pedir, né? Mas ele não vai tirar. Né? E outra, o consolo é para todos os espíritos, encarnados e desencarnados, e não para os espíritas, certo? Por que não para os espíritas? Veja o que Allan Kardec
disse: ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial ser espírita, não. É deter uma grave responsabilidade a hora que a gente está aqui querendo seguir a doutrina. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. E não é construir templos de pedra, é transformar o coração num templo eterno. Isso é Allan Kardec, para baixar a bola dos espíritos da época. Não vem achando que vocês são acima de ninguém. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: eu sou católico, eu sou protestante, eu sou budista. E você? Eu estou tentando ser espírita. Eu estou tentando ser espírita. A gente sabe a responsabilidade que é quando a gente tem um conhecimento do que a doutrina nos passa, tá certo? Muito bem. Então, poxa vida, por que dá dor então, gente? A gente sabe, é um instrumento pedagógico e de purificação, a gente escuta toda hora isso aqui. Certo? É duro aceitar, mas é para isso. E de dores e aflições de coisas passadas e também de coisas atuais. Existem dores que a gente passa nessa vida que são desnecessárias. Por que a gente começa a ter dores e aflições? Porque a gente já veio aqui para resgatar o que nós fizemos lá. Aí chega aqui, se apronta também, aí tem mais coisa para você pagar. Então, existem dores e são dores, essas desnecessárias, a gente diz assim: poxa, já vim endividado, pô. Em vez de melhorar meu saldo, eu estou piorando. Por quê? Porque são dores provocadas pelo excesso que a gente faz aqui, pela rebeldia, pela imprudência, por não controlar os nossos impulsos. Essas aí são dores que a gente ainda vai para desta vida. Então são duas fontes dessas situações que a gente passa. É que nem você pega aquele e vai para o carro e vai pegar uma estrada. Aí você põe aquele aplicativo que ele fala tudo para você. Ele falou: você pega aqui, essa aqui é a melhor estrada, eu vou para lá. Aí ele mostra aqui: mas essa estrada aqui, ela é mais rápida, eu vou para Maromba. É perigoso? É isso que ele faz aqui. Aí ele fala assim: essa aqui é a menos perigosa, pois eu vou naquela perigosa. É o que a gente faz. A gente sai de lá com o aplicativo do caminho já. Tá tudo desenhado. Você vai fazer isso, pegar essa estrada, tá bom? Aí você chega aqui, quer fazer um caminho diferente. Rebeldia, tá? Então, a mensagem do Consolador, de consolo que a gente tem, ele traz séculos de experiência desses consoladores. São séculos de experiência, Então a gente tem que parar. A gente tem que parar que a gente fica pensando que a gente é só um corpo, que a sua existência termina lá no túmulo. Aliás, essa é a maior mentira já contada para a humanidade. E nós estamos pagando um alto preço por essa mentira. Que a vida começa no nascimento e acaba no túmulo. Essa mentira a gente está pagando por ela. Certo? E por quê? Esses sofrimentos aí, eles estão ligados à perda da dimensão espiritual da vida. Porque se você acha que é só nascer e morrer, acaba tudo, não tem mais sentido. Faz se quiser aí. Não tem consequência, não tem continuidade. E aquele que está sofrendo? Que já nasce sofrendo. Então, essas pessoas postam todas as fichas na crença do materialismo. Aí o que acontece? Destruindo os valores humanitários. E ele tem sofrimento. E aí ele não entende, porque ele não está ligado no entendimento do porquê, para quê, de onde, para onde eu irei. Então, por exemplo, teve uma vez, o Haroldo conta isso, que eles estavam no trabalho mediúnico,
mesa com aqueles orientadores e chegou um espírito. E eles foram conversando com esse espírito e perceberam que ele não sabia ainda que tinha desencarnado. Sabe? Ele não tinha desencarnado, aí foi devagarinho. Aí o orientador perguntou a ele assim: escuta, você acredita em vida após a morte? De jeito nenhum, ele disse. De jeito nenhum que ele acredita. Aí eles perceberam que realmente ele estava. Aí foi dando orientação para ele, e aí ele depois, né, foi orientado. Né? Então, consolar, a gente não vai tirar o desespero, tirar a dor. Né? Vamos parar que achar que a gente é um conglomerado de células. A gente não é isso. Por exemplo, para o materialista, é muito mais difícil ele entender a perda de um filho, ou a perda de um ser amado. Eu tenho que voltar para a câmera aqui. Aí é difícil para ele. Ele é materialista. Aí ele perde um filho, ele dói para ele. Lógico que ele é filho. E dói muito. Por quê? Porque ele não tem entendimento. Como assim? Aliás, falar em perder filho é uma coisa, talvez seja a maior dor da vida. A maior. Tão grande ela é, que a língua portuguesa tão rica não tem um nome para ela. Sabia? Não tem. Se você não tem pai nem mãe, qual é o seu nome? Órfão. Se você perde esposo ou marido, você é viúva ou viúvo. Se você perde um filho, não tem nome. Tamanha magnitude do que é perder um filho. Que é todo ano. Falar assim, ele teria 10, ele teria 12. É todo ano assoprar velas apagadas. Isso não acaba mais. Por isso, para o materialista, é duro também para ele. Porque aí ele vê que, como assim? Ele não tem entendimento. Mesmo para nós, espíritos, é óbvio que nós vamos sofrer por resto da vida, mas a gente tem um pouquinho de entendimento, que é o consolo. Por isso o Espiritismo ele é um consolo. Tem vários consoladores. Né? Aqui não é nem ponto de partida e nem ponto de chegada. Viver é a travessia. Tem a história da lagosta que eu gostei, que eu escutei outro dia uma palestra. Sabe que a lagosta, ela tem aquela casquinha dura em volta dela. Mas ela tem que crescer, não tem? A casca não cresce. O que ela tem que fazer? Trocar de casca. Então ela perde a casca, aí ela fica frágil. Ela corre no meio das pedrinhas assim, ó, e fica ali esperando vir uma nova casca maior. E ela vai. Durante a vida, ela perde várias vezes a casca. E essa casca, para nós, pode ser um emprego, pode ser um relacionamento, pode ser uma vida, mas que a gente tem que trocar a nossa casquinha para poder crescer. Não tem jeito. Não tem outro jeito, né? Muito bem. Então, não fique aí segurando a casca. Tem que permitir que a vida se amplie, tá bom? E lá no fundo, nós sabemos por que estamos aqui. Emmanuel disse assim: pelas suas tendências saberás por que sofre. Pelas suas tendências, que a gente sabe, a gente pode mentir para a gente mesmo, viu? A gente sabe. Pelas suas tendências você vai saber por que você está sofrendo. Certo? Quer entender? Para um pouco. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Muito bem. Porque a gente sabe que depois dessa tormenta toda que todo mundo passamos, por períodos ou mais ou menos, dependendo de cada um, a vida sempre vai ser mais ampla, mais bela, né? Ela vai ser mais feliz, mais luminosa. Vai ser. Quando? Não sei, mas vai ser. Né? Muito bem. Porque o verdadeiro amor de Deus para nós
não é pegar, a vida não é uma redoma de vidro assim, ó, que a gente põe as florzinhas dentro, os nossos seres amados, como se fossem flores frágeis, e a gente fica protegendo. Não. Os espíritos de luz, os espíritos que nos ajudam, são feitos de diamante indestrutível. Não são flores frágeis. E a gente não adianta o amor de Deus. Jesus não é colocar a gente numa redoma e ficar protegendo para nada acontecer. Não. Ele vai estar sempre do nosso lado. Sempre nos dando força. Sempre. Nunca estaremos abandonados. Mas não é uma redoma de vidro a vida. Né? Muito bem. Porque esses espíritos, eles são capazes de passar por situações que a gente nunca passaria ileso. Veja Jesus. Jesus não podia ter impedido que um apóstolo traísse? Poderia. Ele tinha poder de curar leproso, cego. Mas ele fez? Não. É uma fortaleza. Um espírito. E esse foi o maior espírito que já pisou. Mas tem outros vários que nos ajudam. Eles são verdadeiras fortalezas, né? Fortalezas acima, mas muito acima da condição humana, que a gente talvez nem consiga entender e nem quantificar. Muito bem. E as aflições enfrentadas sem fé e sem confiança vai ser mais difícil. Se a gente tem que passar por uma dificuldade sem fé e sem confiança, vai ser muito mais difícil. O livro Nosso Lar, ele é um consolador, né? Ele mostra o nosso lar com todos os detalhamentos, né? Mas o próprio título é muito importante. Fala assim, nós estamos onde você é de São Paulo, você é de Camilo São Lar, Nosso Lar. Mas tem gente que se assusta, né? Que a gente fala isso. Tem gente que não gosta de espírito. Não é? Eu sou também. Tomara, né? Tomara que você possa, né? E tem outras coisas, lugar para ir. Então, é muito consolador tudo que a gente tem na mão, né? Que passam para a gente, para nos consolar. Porque quando você desencarnar, você vai perder esse corpo. Aí você vai pensar assim, mas eu investi tanto nesse corpo. Era creme, shampoo, tintura, plástica. Eu investi tanto nesse corpinho. E vai dar. Não adianta chorar. Né? Isso aí. Vamos se consolar, viu, gente? Emmanuel diz que olha a frase de Emmanuel, bacana, né? Ele diz assim, ó, que ninguém estrague o teu dom de renovar a vida. Isso é um desejo importante que você pode desejar para alguém. Que ninguém estrague o seu dom de renovar a vida. Nós somos aqui o tempo inteiro se renovando. E a gente se renova muito mais na dificuldade, não é na facilidade. Você pode ter certeza disso. Certeza disso, né? Nossa, meia hora passa muito rápido. Não, mas está acabando também. Então, tem uma outra parte que é muito importante, que foi de Santo Agostinho. É muito extenso, mas eu vou resumir. O que Santo Agostinho dizia assim, ó. É claro que Deus está em todo lugar. Ele está em todo lugar, certo? Mas tem um lugar que ele está muito mais que qualquer lugar. Sabe onde é? Dentro de você. Esse lugar é o que mais faz. Sabe por onde que ele vê a tua vida? Pelos seus olhos. Deus vê a tua vida pelos seus olhos. E a gente acha que Deus está lá vigiando, acho que isso ele não viu, né? Então quando você fala assim, você viu lá Deus que ela fez, ele fala assim, nós vimos, porque a gente está junto, é daqui que ele vê a sua vida. E você, às vezes se distrai, eu estou dando a palestra, tem gente que está pensando no boleto que vai vencer segunda, eu sei. Tem gente que está assistindo a palestra e está falando assim, putz, o que eu vou fazer do almoço?
Está rindo, está pensando, né? Então, mas Deus não. Deus está lá dentro, ali, ó, o tempo inteiro. Não falha. Deixa eu largar a câmera que eu quero ficar famoso. Ele não. Então, Deus está olhando a sua vida pelos seus olhos, meu amigo. E o amor que Ele sente pela gente. Mas não é uma gota do que você sente por um filho, por um... Mas não chega. Nós falamos sobre isso. Não existe um Deus punitivo que está te olhando lá, né? Vai depois esperando você chegar e falar, senta aí, vamos acertar as contas. Não tem Deus punitivo. Ele está aqui dentro da gente. Né? Então, não subestime a providência divina. Está aqui dentro, olhando tudo. Não subestime a providência divina. O que quer dizer? Não subestime o que está do seu lado te ajudando 24 horas por dia. Não subestime isso. Pegue-se a ele. Nos piores momentos que tem disso. Eu tinha um amigo que falou assim, você é ateu, eu sou ateu, graças a Deus. Ele falava, eu sou ateu, graças a Deus. Porque na hora que aperta a joelha, viu? Na hora que aperta a joelha, reza, vai tudo. Para tudo a filosofia. Então não despreze essa providência divina que está do teu lado o tempo inteiro. Tá? Você sabe, vou contar uma historinha. Pode, né? Tinha uma vozinha judia, e daquelas famílias judias, que eu já tive prazer conhecer esses bairros lá em Jerusalém, que todo mundo daquele chapéu, que tem umas coisinhas assim, já viu? Aquele é o quipadão, é um chapéu, aquela família judia ortodoxa. Estava lá a vozinha, com o netinho, passeando na praia. E aí, veio a onda, levou o netinho. Ela olhou para o céu e falou assim, faz o favor de devolver o meu neto. A onda veio, blum, devolveu o neto. Ela pegou, limpou, tirou a areia, né? E falta o chapéu. Isso é que é intimidade com Deus. Confiança que eu estou falando. Não menospreze essa providência divina. Pode olhar, acontece. Vem. Tem merecimento? Tem. Tem merecimento? Pode ser que alivie um pouco sua dor? Pode. Tem merecimento, até aquilo que veio programado, dá para dar uma aliviadinha aí, mas vamos ver o que você está fazendo aí, né? Certo? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? E nós estamos sozinhos de jeito nenhum. Então, quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, ele quis dizer duas coisas, uma para nós e uma para a lagosta. A lagostinha tem que perder a casquinha para você crescer. Isso vale para você, meu amigo. Vai ter que trocar a casca. Seja durante essa vida, seja trocar a casca várias vezes. Para acalmar essa tua aflição. Vai ter que trocar a casca. Né? Muito bem. E aí, eu quero que a gente saia daqui hoje com uma força muito grande dentro da gente. Que a gente não esqueça que tem uma força muito poderosa dentro de você. E que você saia daqui sabendo que existe uma regra. Não tem jeito. E não dá para fugir. Tem uma pessoa que falou assim, eu fujo tanto das coisas, mas você acredita que onde eu vou eu estou lá? Eu fujo o tempo inteiro, mas onde eu vou eu estou lá. Não adianta fugir, tem uma regra, tá certo? Então vamos segui-la com alegria, passar o que tiver que passar, tá bom? Porque a sua religião, a sua doutrina, seja lá o que for, é aquilo que você faz quando acaba a palestra. Tá bom? É aquilo que você faz quando acaba o culto, quando acaba a missa. Essa é a sua religião. Ela começa ali, a hora que você está indo embora para casa. Não é a hora que está aqui, não.
Aqui é um pouquinho, mas vai começar lá. Tá bom, gente? Eu só queria então lembrá-los que nessa meia hora, 45 pessoas se suicidaram. Que infelizmente uma pessoa a cada 40 segundos se suicida no mundo. Então, nesse pequeno bate-papo, 45 pessoas se suicidaram. Que Deus abençoe e receba essas pessoas e várias outras que ainda virão. Então, esse era o recado que eu queria dar em relação a esse tema. Que vocês guardem alguma coisinha e comecem a aplicar ali no portãozinho. Tá bom? Bom dia a todos.